Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal da Apressado. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história do 3I/Atlas, um objeto bem misterioso que veio lá de outro sistema estelar. Ele é simplesmente o terceiro visitante desse tipo que a gente conseguiu detectar em toda a nossa história. E claro, né, sempre que um visitante desses aparece, as grandes perguntas vêm junto. Será que é só um cometa, sabe, um cometa diferente, exótico, uma chance de ouro para a ciência estudar? Ou, como muita gente na internet começou a sugerir, será que a gente está olhando para algo, digamos, fabricado? Uma sonda alienígena? É exatamente esse o mistério que a gente vai desvendar hoje, usando o que a gente tem de melhor, ciência e dados. Ok, vamos organizar as ideias. Para entender a história toda, a gente precisa de uma linha do tempo. Tudo começou em julho de 2025, quando o Projeto Atlas, que é um sistema de alerta de asteroides, descobriu o objeto. Aí, em setembro, rolou uma primeira tentativa de ouvir algum sinal de rádio dele, mas nada, silêncio. Só que em 24 de outubro a coisa mudou. O radiotelescópio Meerkat, lá na África do Sul, captou alguma coisa. E apenas 5 dias depois, o objeto atingiu o periélio, que é o ponto mais pertinho que ele chegou do Sol. Esse é o momento chave, porque quando o calor solar frita o cometa e faz ele soltar todo tipo de material. Pois é, foi a partir daí que o burburinho começou, tudo baseado em supostas anomalias. Começaram a falar de uma trajetória que parecia calculada para cruzar com a Terra, de um tamanho que era massivo demais para ser um cometa comum, de uns jatos de poeira que estranhamente pareciam ir em direção ao Sol, e para fechar o pacote da conspiração, um suposto silêncio da NASA sobre o assunto. Parece roteiro de filme, né? Mas será que os fatos apoiam essa história? Mas calma lá. Antes de sair analisando cada um desses pontos, a gente precisa dar um passo para trás. Para conseguir separar o que é fato do que é ficção, primeiro a gente tem que entender como um cometa funciona de verdade. A física por trás desses viajantes do espaço é a chave para resolver esse quebra-cabeça. E o conceito mais importante de todos aqui é a sublimação. É um nome meio técnico, mas a ideia é simples. Pensa no gelo seco. Ele não derrete e vira uma poça d'água. Ele vira gás direto. Isso é sublimação. É quando algo passa direto do estado sólido para o gasoso, pulando a fase líquida. E é exatamente isso que acontece com o gelo de um cometa quando ele chega perto do calor do solo. E olha só como isso funciona na prática. Esse processo de sublimação é o motor do cometa. Primeiro, o calor do Sol bate no núcleo de gelo e rocha e transforma o gelo em gás. Esse gás então escapa por umas rachaduras na superfície com uma pressão danada, levando junto um monte de poeira. São os famosos jatos. Todo esse material, gás e poeira, formam uma nuvem gigante em volta do núcleo, que os astrônomos chamam de coma. E por último, a radiação e o vento que vem do Sol empurram essa nuvem para trás, criando aquelas caudas espetaculares que a gente vê nas fotos. Entender essa ciência básica é o que vai permitir para a gente separar o joio do trigo. E por falar nisso, se essa análise está ajudando a clarear as coisas, dá aquela força pro canal, compartilha, deixa o like que isso ajuda demais a gente a continuar produzindo, beleza? Então tá, agora que a gente tem a base, vamos desmontar esses mitos, um por um. O primeiro grande mito, a tal da trajetória suspeita que teria sido calculada para encontrar a gente. A verdade, objetos que vêm de fora do sistema solar podem chegar de qualquer direção, literalmente. Os dois primeiros que a gente detectou, por exemplo, tinham órbitas super inclinadas em relação ao nosso sistema. O 3I/Atlas, por acaso, tem uma inclinação menor, o que faz a órbita dele cruzar com a da Terra. Isso não é um plano, gente, é pura coincidência, uma loteria cósmica. E o papo do tamanho massivo? Bom, isso foi um erro de cálculo no começo. Quando viram o objeto pela primeira vez, os cientistas estimaram o tamanho só pelo brilho. O problema é que eles não descontaram o brilho extra da coma, aquela nuvem de gás e poeira em volta. É como tentar medir o tamanho de uma lâmpada acesa olhando só para o brilho dela de longe. Você vai achar que ela é muito maior. Com dados melhores, a estimativa do raio caiu de 12 quilômetros para algo entre 200 metros e 3 quilômetros, um tamanho super normal para um cometa. E os jatos que pareciam ir contra o Sol? Outra má interpretação. O núcleo do cometa gira. Dependendo do ângulo que a gente está olhando e da rotação, pode parecer que os jatos vão para direções estranhas, mas é só um efeito de perspectiva. E tem uma citação do Dr. Jorge Carvano, do Observatório Nacional, que é perfeita para isso. Ele disse que, justamente por ter se formado em outro sistema estelar, o esperado é que o cometa seja diferente dos nossos. Estranho de verdade, surpreendente seria se ele fosse idêntico. Ou seja,
As diferenças são o que os cientistas querem estudar, não são prova de que é uma nave. Mas e o argumento final, o ponto mais forte das teorias? O tal do sinal de rádio. Foi a primeira vez na história que a gente captou um sinal de rádio de um objeto interestelar. Poxa, o que mais poderia ser, senão uma tentativa de comunicação? Vamos aos dados técnicos. O radiotelescópio Meerkat pegou emissões em duas frequências bem específicas, 1.665 e 1.667 GHz. E esses números não são aleatórios de jeito nenhum. Para quem entende do assunto, eles são como uma impressão digital química. E a ciência que decifra isso é a radioastronomia. De forma bem simples, é o estudo do universo usando as ondas de rádio que os astros emitem naturalmente. É como ter ouvidos gigantes para escutar o espaço e entender coisas que a gente não consegue ver com telescópios normais, tipo a composição química de um cometa a milhões de quilômetros de distância. Então, aqui vem o ponto crucial. Aquele sinal não era uma mensagem. Aquelas frequências 1.665 e 1.667 GHz são a assinatura de rádio exata de uma molécula chamada radical de hidroxila. E adivinha de onde vem a hidroxila? Ela é um pedaço que se quebra da molécula de água, o nosso famoso H2O, quando a luz do Sol bate nela. Em outras palavras, o sinal de rádio era a prova definitiva de que o cometa estava soltando vapor d'água. Ele confirmou a natureza do objeto, uma bola de gelo e rocha, um cometa, e não uma nave. E só para a gente ter uma ideia de onde o 3i Atlas se encaixa, ele é apenas o nosso terceiro visitante confirmado. O primeiro, o Oumuamua, e o segundo, o 2i/Borisov, eram bem menores, com menos de 1 quilômetro de raio. Já o Atlas, com a estimativa atual de 200 metros a 3 quilômetros, se encaixa bem nessa família. Ele pode até ser o maior que a gente já viu, mas ainda está dentro do que é esperado para um cometa. E essa história toda ilustra perfeitamente a diferença entre o método científico e a desinformação. De um lado, você tem a ciência. Artigos preliminares são publicados como a primeira estimativa de tamanho e depois são corrigidos com mais dados. É assim que funciona. Agências do mundo todo colaboram. Do outro, a desinformação. Gente tira conclusões definitivas de dados preliminares, uma cooperação internacional vira um protocolo de emergência e a operação normal da NASA, que é só uma entre muitas agências, é vista como um silêncio suspeito. No fim das contas, o 3i Atlas não era uma nave, mas era sim uma mensagem incrível. Uma mensagem numa garrafa, vinda de outro sistema solar, cheia de dados valiosos sobre como outros mundos podem ter se formado. E isso nos leva a uma pergunta final para todo mundo refletir. O que vocês acham? Como a ciência pode comunicar o que descobre de um jeito melhor, de um jeito mais eficaz, numa época em que a desinformação se espalha tão rápido? Fica aí o convite para deixar a opinião nos comentários. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.